Olá, tudo bom, alunos? Bom, nessa videoaula nós vamos dar seguimento à nossa proposta e com ela nós vamos ficar, apenas mais uma aula dentro da perspectiva da teoria do conhecimento, certo? Então, na aula de hoje, nós vamos centrar para conhecer o pensamento, saber um pouquinho, retomar aí o pensamento daquele que foi um dos mais importantes filósofos do período moderno, que é o nosso querido e grandioso René Descartes, certo? Então, Descartes, ele é o fundador da filosofia moderna, extremamente influenciado pela física, pela astronomia. O Descartes tem uma relação muito próxima com a igreja, certo? Até porque naquele período no qual ele viveu ali, que diz respeito aí o século XVI e XVII, obviamente, meio século XVI e XVII, a igreja é fundamental, para o fomento de trabalhos intelectuais. Então, esse é um traço importante desse período. O Descartes vai colocar em xeque, então, os alicerces da filosofia até então, no qual ele recebe como herança, especialmente a filosofia dos medievais, e também, a partir disso, ele pretende aí estabelecer um edifício no qual se pode colocar, ou se fundamentar uma ciência. E o grande desafio do Descartes é estabelecer critérios para que esse edifício do saber seja forte o suficiente e seja fundamentado na verdade. Então, a grande busca do Descartes é justamente a questão se nós podemos conhecer as coisas de um modo tal que nós podemos determiná-las como verdadeiras. E a gente vai entender alguma dessas concepções dele ao longo da obra. Nós vamos analisar aqui especialmente a meditação primeira, segunda, terceira e sexta, meditação cartesiana, que é um processo no qual ele vai sistematizar o seu modo investigativo para então conseguir delimitar esse edifício do conhecimento. A grande questão para o Descartes posta aí é de como nós podemos conhecer as coisas, tá? Se nós podemos conhecer as coisas a priori, ou seja, antes da experiência ou sem a experiência, ou se nós podemos conhecer apenas pela experiência. Então, já adianto para vocês, que o que ele vai fazer de imediato, tá? É sustentar aí que para chegar ao conhecimento verdadeiro nós precisamos suspender o juízo de todas as coisas. O que significa esse suspender o juízo? Pôr em dúvida tudo aquilo que até então nós recebemos sem que tenhamos nós mesmos feito o exame crítico para certeza de que aquela crença se sustenta de modo verdadeiro, tá? Então, o Descartes tem interesse aí, em buscar argumentos suficientes e necessário, obviamente, para sustentar um conhecimento verdadeiro, sustentar uma ciência, Então, vamos lembrar que ele, de certa forma, também vai influenciar o pensamento científico a partir do século XVI. Então, vamos entender
O primeiro passo que o Descartes vai ter, então, né, é o de duvidar. A dúvida do Descartes é sobre o quê? Né? Sobre todas as coisas. Então, que tipo de dúvida é a cartesiana? É radical. Tá? Ele não permite que nada fuja à sua dúvida. Então, ele vai duvidar de si mesmo, ele vai duvidar até daquilo que a gente, teoricamente, não suspeitaria, né? Que é a dúvida em relação a dois pressupostos, que é Deus, né? E da matemática. Então, quando nós falamos em dúvida, em Descartes, nós podemos compreender a natureza dessa dúvida. Num primeiro momento, a dúvida ela é metódica. Por que metódica? Porque ela é como se fosse o método. Para que eu investigue algo, é preciso que eu coloque esse algo sobre suspeita, certo? Ele é conhecido o mestre da suspeita. E de uma maneira radical. Eu não vou abrir exceção alguma, eu vou suspeitar de tudo da forma total. O que difere da dúvida cartesiana, que aí nós vamos chamar de dúvida metódica, porque é um método, da postura na qual assemelha-se duvidar das coisas, mas é uma dúvida completamente radical, sem possibilidade de acreditar que exista algo de verdadeiro, é o ceticismo. Vou colocar aqui embaixo. Então, Descartes, ele pode valer-se do ceticismo até certo ponto, porque ele coloca todas as coisas em suspensão, mas ele admite, certo, que há possibilidade de conhecer alguma coisa. Enquanto que para o cético, né, o cético não acredita na possibilidade que exista alguma coisa tal como verdade. Ele mal acredita também que existe essa coisa tal verdade, né? Então, a dúvida cartesiana, ela tem essa diferença com a posição cética. E essa dúvida, ela é uma dúvida que serve a Descartes para sistematizar o seu método investigativo. Mas em certos momentos, ele vai, né, chegar a determinadas certezas. Então, a dúvida sobre isso, sobre tal objeto posto em xeque, em suspensão, ela é resolvida, certo? Então, o que o Descartes vai fazer? Ele vai seguir as indicações que estão lá no método, né, que é as regras do método. Então, a primeira coisa é duvidar de todas as coisas. Que coisas, né? De tudo aquilo que é dado a conhecer, né? E aí, o que ele vai fazer? A ideia dele é que quando nós colocamos alguma coisa em dúvida, nós vamos buscar, tá, a aceitar apenas aquilo que é indubitável, apareça para mim já sem nenhuma sombra de dúvida. Então, é por isso que eu disse para vocês que a dúvida cartesiana tem esse primeiro momento que é metódica, porque ela vai orientar a investigação, na qual, né, Descartes dá o nome de meditação. Ele está pensando, ele está fazendo operações mentais para, né, nesse processo investigativo. E ele, quando está fazendo essas operações mentais, ele vai duvidar até mesmo daquilo que era como uma certeza,
Deus, e uma outra certeza, uma vez que ele é matemático, né, é a questão da matemática. Então, por a matemática e Deus em suspensão, é uma espécie de dúvida hiperbólica. Então, a dúvida hiperbólica é aquela na qual a dúvida é levada à sua condição de radicalização. Bom, então ele inicia, né, as suas meditações já sobre a condição de suspensão. Nessa condição de suspensão, né, ele vai destacar o conhecimento obtido pelas sensações como um conhecimento que deve ser posto em suspensão. Então, as sensações, conhecimentos obtidos pelas sensações, segundo Descartes, são conhecimentos não confiáveis. Tá? Então, é por isso que ele vai dizer, o sentido nos engana, né? Eles podem nos oferecer ideias dúbias. Se são ideias dúbias, eu não posso pautar de uma certeza sobre o que eles me oferecem, né? Então, todas as crenças obtidas a partir das sensações, da experiência, é posta em dúvida. Mas, se eu duvido daquilo que é advindo da minha experiência, e o que eu pareço acreditar, creio, mas que independe da minha experiência, que eu não vivenciei, certo? E Descartes, então, está diante dessa situação, que parece que tem ideias, as quais ele possui, que independe da experiência. Eu já antecipei aqui para vocês que a ideia de Deus e da matemática. Então, ele vai dizer que o mundo no qual nós estamos, e isso vai estar lá na primeira meditação, pode ser fruto de um sonho, certo? Eu posso estar sonhando. E sonhando, existe nesse processo de sonho vários elementos que, segundo Descartes, não servem como prova, né, de uma verdade. Entretanto, o Descartes chega a uma possibilidade, ele levanta uma possibilidade de que alguns elementos que estão ali presentes em seus sonhos, elementos básicos, podem, talvez, né, ser verdadeiros. Mas, como eu disse, por exemplo, a matemática, se eu sonho fazendo uma operação matemática, né, 2 e 3, 5, parece ser verdadeira. Entretanto, o Descartes, como ele coloca em dúvida todas as coisas e radicaliza, então, nós estamos falando de uma dúvida hiperbólica, ele vai colocar até mesmo a matemática em prova. Quando ele faz isso, de que modo ele faz isso, né? Ele parte da ideia de que pode ser que exista uma espécie de gênio enganador. Nós vamos encontrar a ideia de gênio enganador ou né, um gênio maligno, um Deus enganador. Então, supondo aí que Deus estaria nos enganando, né? A hipótese do gênio enganador é para mostrar a incerteza que
nós temos a partir, né, de algumas informações. Então, ele está nesse processo da primeira meditação, em sonho, que pode ser um delírio, que mesmo aquilo que ele acredita sendo um princípio de verdade, talvez não seja fruto de uma intervenção, de uma brincadeira de mau gosto, de um gênio maligno. Entretanto, ele chega a uma condição tal que, durante o processo que ele está de meditação, ele se vê duvidando, e duvidando ele se vê pensando. Porque para duvidar, e a dúvida é um processo mental, um processo de operação mental, ele se vê enquanto um ser que pensa. E aí o Descartes tem a primeira verdade, ou a primeira certeza, que é a do cogito. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Então, eu existo enquanto coisa pensante. Eu existo enquanto operação mental, certo? Então, supondo que exista um gênio maligno, seria ele capaz de enganar a respeito do próprio pensar? Essa é, né, a dúvida de Descartes. E ele, então, vai buscar por critérios que possa comprovar que, mesmo existindo um gênio maligno, o ato dele pensar ou possa ser dado como verdade. E é quando ele, então, né, vai chegar a uma intuição clara, que o cogito é resultado de uma ideia clara e distinta. Porque enquanto ele está pensando, ele está diante de algo evidente. Então, o critério de evidência. O que é o critério, né? Quais são a natureza do critério de evidência? A clareza e a distinção. Certo? Então, através do cogito, o pensamento passa a ser concebido como uma essência da mente. E o eu torna-se fundamento para a construção de um novo edifício filosófico. Então, a partir de Descartes, né? Então, a partir de Descartes, nós temos, então, aqui a formulação do eu, que depois, né, nós podemos pensar como sendo da consciência. O ato de pensar em si mesmo. Isso, para o Descartes, não seria possível ser artimanha até mesmo de um gênio maligno, né? Bom, mas o Descartes ele é um filósofo no qual ele busca por uma condição de como isso é possível, certo? Que eu pense em mim mesmo, o pensamento, ele deve, e penso coisas que parecem ser maior do que meu próprio pensamento. E uma dessas coisas, né, ele vai colocar lá em evidência, que é Deus. E uma outra coisa que ele também está buscando entender é se, quando eu penso
em coisas extensas, ou seja, aquilo que está fora da minha mente, se essas coisas extensas existem. Porque uma coisa é eu pensar nelas, outra coisa é elas serem enquanto objeto no mundo, certo? Então, é importante que no Descartes a gente observe que o Descartes ele está postulando uma evidência da existência da ideia enquanto ideia. Então, quando eu tenho a ideia da ideia, certo? Então, na segunda meditação, ele vai se dedicar na perspectiva de buscar resposta acerca dessa pergunta. As coisas externas existem? Né? Então, mesmo essas coisas existem, mesmo não sendo percebido pelos sentidos, nem pela imaginação, mas pelo intelecto. Não existe nada além de mim e não ser meus próprios estados conscientes. Então, é o meu intelecto que dá o quê? Existência às coisas. Então, as coisas existem enquanto quê? Enquanto ideias. Tá? Eu posso duvidar da existência, uma coisa assim, né, de extraterrestre. Mas eu não posso duvidar da ideia que eu tenho da ideia de extraterrestre. Porque em si essa ideia já existe. O meu intelecto basta a ele mesmo para que a tal coisa exista enquanto propriedade do meu intelecto, certo? Então não existe nada além de mim, além dos meus estados conscientes. E isso, de acordo com o Descartes, é porque os meus estados conscientes aparecem de forma clara e distinta. Por isso, eu não posso duvidar da minha própria existência, mas não confundamos essa existência aqui, enquanto o Descartes está falando aqui, é a existência mental. O Descartes preocupa em saber se os pensamentos sobre as coisas estão corretos e não sobre se está correto o pensamento sobre o seu pensamento. Então, ele está querendo saber se o modo de eu pensar as coisas, como eu penso as coisas, está correto. E não se essas coisas, estão corretas. E aí, a partir dessas observações, o Descartes ele vai chegar à segunda certeza dele, que é a certeza da existência de Deus. Então, a primeira certeza cartesiana é do cogito, certo? A segunda certeza cartesiana é sobre a existência de Deus. Por quê? Porque, de acordo com Descartes, eu não conseguiria pensar algo infinito uma vez que eu sou finita. Então, eu só consigo saber disso porque eu tenho uma causa maior. A causa do meu pensamento não é o próprio pensamento, existe uma causa. E Deus é a causa primeira de todas as coisas, inclusive da ideia. E algumas dessas ideias, a mim, a nós, parece serem programadas desde o nascimento. Deus está entre essas ideias. E é aí que ele vai, então, estabelecer, a perspectiva inatista. A ideia de que existe conhecimento a priori, ou seja, que independe da experiência, é por si. Em algumas observações, o Descartes vai deixar claro que isso é espécie de uma mostra de Deus, a existência de Deus no homem.
né? São essas ideias que nós possuímos e que não são dadas pela experiência. Há sim outras ideias, né? Mas a ideia inata é a única ideia, tá? Na qual eu posso apostar como sendo uma verdade. As outras ideias, que aí ele vai, né, falar, uma delas é a ideia fictícia, que é a ideia produzida, né, por mim, que há uma mistura entre, talvez, a ideia inata, mas há uma contaminação da imaginação, certo? E as adventícias, que são advindas dos sentidos, essas de forma alguma são possíveis de serem consideradas, né, aqui. Então, as fictícias pode ser o campo dos sonhos, da imaginação, tá? E as adventícias são ideias advindas das sensações, da experiência, fora da minha mente, certo? Bom, e aí nós ficamos com a última questão, né? Existem coisas da existência de coisas externas, existem coisas fora da minha mente de fato que eu possa pensá-las como clareza e distinção? Aí o Descartes vai dizer que as ideias sensoriais das coisas externas não podem ser produzidas em mim porque são involuntárias, né? Então, se não são produzidas em mim, são involuntárias, são afetações. Então, são dos sentidos. E se são dos sentidos, segundo ele, são obscuras. Se são obscuras, obviamente, né, está fora do critério de verdade, que é o critério da clareza e da distinção. A partir daí, o Descartes, ele chega a dizer que a mente e o corpo são coisas distintas, tá? Existe uma conexão entre eles, né? Mas e que a mente, ela chega até as coisas verdadeiras, enquanto que o corpo não. Na sexta meditação, aqui, né, ele dá uma resposta mais objetiva a respeito do mundo material. Então, para ele, as coisas materiais ou as coisas extensa, res extensa, né, faz parte de uma condição, né, em que nós não conseguimos apreender na sua totalidade, porque nós apreendemos a partir do corpo, a partir dos sentidos, né? Então ele vai dizer que nem todos os corpos existem como nós apreendemos pelos sentidos. Então, é óbvio, né, que só posso afirmar como existente e verdadeiro aquilo que me aparece de maneira clara e distinta. E isso eu posso usar o recurso da matemática pura. Por isso, com Descartes também, né, a ciência vai inaugurar aí o período da matematização, da demonstração matemática, certo? Porque a matemática é uma forma pela qual nós podemos demonstrar de modo claro e evidente e distinto uma proposição, certo? Então, cabe à matemática possibilitar a revelação desse corpo, dessa resistência, de uma maneira verdadeira, a partir, né, das suas proposições.
Essa posição cartesiana, né, ela não é embora ela seja uma proposição que vai alimentar o pensamento na modernidade, ela também traz algumas implicações, que aí a gente vai, né, entender esse desdobramento dessas implicações na próxima aula, quando nós vamos trazer a abordagem da empirista. E aí a gente consegue, né, a partir do empirismo, compreender alguns escapes do racionalismo na tentativa de responder o que nós podemos conhecer, o como podemos conhecer, né, e os critérios de validade ou de validação desse conhecimento. No caso do Descartes, os critérios de validação do conhecimento é a evidência, que se mostra a partir da clareza e da distinção. E tudo aquilo que não for possível de ser demonstrado dentro dessa perspectiva não é algo no qual nós podemos acreditar, né, com segurança. Então, a atividade posta para vocês lá na semana é essa aí, né? Descartes finalmente encontra alguma coisa indubitável via as meditações. Que coisas são essas, né? Então, ele chega aí, nós vimos lá, a algumas, né, proposições que, segundo ele, são inquestionável. O cogito, daí é possível, né, vocês podem responder, mas aí vocês explicam o que significa esse cogito. E, né, e Deus. E também em que sentido é esse Deus aí. E a possibilidade de, né, das coisas externas existirem. Só que há uma condição para que elas possam existir de maneira indubitável, que é submetido ao critério de evidência. Perfeito, pessoal? Dúvidas a gente tira na videoaula da segunda aula. Perfeito? Tchau!